Você já ouviu falar do controlador para sorveteiro da Coel? O TLY25 por muitos anos foi chamado carinhosamente de sorveteiro. E hoje eu vou apresentar para você o E34B, que faz as mesmas funções do TLY25, mas com muitas vantagens. Eu sou o Fernando Tominaga, trabalho na área comercial da Coel. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse aparelho. Nós vamos ver ele mais em detalhes, mas eu quero já adiantar algumas novidades. Este é o E34B, é o controlador para freezers e sorveteiros com 4 saídas. Essas 4 saídas elas podem controlar o compressor, o ventilador, o degelo, e a quarta saída que fez o TLY25 ficar tão famoso que pode ser usado para alarme invertido, onde a iluminação do expositor ela se apaga quando acontece alguma irregularidade ou algum alarme que precisa de atenção. Mas no E34B, essa quarta saída ela tem mais funções. E uma delas é justamente uma grande novidade, que é o pré-degelo, ou a resistência de dreno. Esse pré-degelo ele pode ser acionado poucos minutos antes de realmente iniciar um degelo. Com isso você garante que o dreno ele está desobstruído para fazer a drenagem então do degelo. Essa é uma das funções novas que no E34B já vem de fábrica. Agora a gente vai ver o que vem na caixa, também ligar esse aparelho e fazer alguns testes, olhar os parâmetros e as configurações dele. Pessoal, agora nós vamos fazer o unboxing do E34B. Aqui na parte superior da caixinha nós temos o código do produto e também o número de série. Dentro da caixinha nós temos o controlador, ele vem com a película protetora, nós já removemos anteriormente, o manual de instruções e os 2 sensores. Lembrando que ele já acompanha esses 2 sensores, que um sensor é o de ambiente e o segundo sensor é o do evaporador. Então esse é o controlador, ele já vem aqui com as presilhas de fixação instaladas, basta você remover e colocar no aparelho. O manual de instruções também é bastante completo, traz todos os parâmetros e também os códigos para pedido. Agora nós estamos com o aparelho já ligado e vamos mostrar aqui algumas funções. Nós temos aqui já no display, ele mostra a iluminação, o modo turbo, o degelo e o modo eco. A função eco ela pode ser programada para que quando o refrigerador ficar um tempo fechado, por exemplo, num supermercado que na parte da noite ele fica fechado, não abre para o público. E depois de um determinado tempo de porta fechada, você pode configurar o aparelho para entrar automaticamente no modo econômico. Com isso, a temperatura se eleva um pouco durante a noite, enquanto a loja está fechada, garantindo economia de energia. Você pode usar também o modo turbo, em conjunto com esse modo eco. De que forma? Na manhã seguinte, quando a loja abrir novamente, na primeira abertura de porta, ele entra com o modo turbo e, dessa forma, ele rebate a temperatura rapidamente para a temperatura de conservação ideal com a loja em funcionamento, onde existem muitas aberturas de porta, por exemplo. Para acessar essas funções, basta segurar por um segundinho, por exemplo, aqui a iluminação, ele bate o relezinho. O modo eco, se a gente segurar, ele entra no set point de economia, e enquanto ele está nesse modo eco, ele fica piscando na tela para lembrar o usuário de que foi selecionado um set point de economia. Então ele alterna a cada 10 segundos, piscando o valor da temperatura e eco. E para sair do modo eco manualmente, basta apertar novamente alguns segundinhos e ele volta para o set point normal. Outra função que esse aparelho tem é a troca de set point direto nos botões. Então, diferente de outros controladores da Coel, que a gente aperta o P e entra no set point, aqui a gente tem os set points pré-definidos. Então, de certa forma, nós temos aqui um set point, que é o modo eco, o set point turbo, que é o set point mais baixo, seria um set point mínimo. Eu seguro apertado, ele entrou aqui, ele aparece TRB na tela,
e alterna ali com a temperatura que está menos 5, programado de fábrica, e da mesma forma, a cada 10 segundos, ele vai alternar a sigla TRB de turbo e a temperatura que está na tela. Para sair também é a mesma coisa, a gente só segura apertado aqui, um segundinho, e ele sai. E ele pisca o set point que ele voltou, que é o set point 3. Para mudar, além desses dois set points, que é o set point eco, que é um set point mais alto, e o turbo, que ele é mais baixo, a gente também pode selecionar aqui, olha, entre 3 set points, apertando aqui, ó, set point 3, 2 e 1. Cada um desses a gente pode colocar um valor. E para alternar entre os outros 3 set points existentes, basta a gente selecionar aqui na tela, ó, com os botõezinhos. Apertando para baixo, ele está no set point 1, temos o set point 2, que está 2, e o set point 3, que está 0. Então basta eu selecionar qual eu quero, por exemplo, o set point 1 é 4 positivo, eu vou deixar no set point 2, que é 2 positivo. Basta eu deixar nessa tela até ele assumir o valor. Pronto, então agora, para conferir, eu aperto só uma vez e ele mostra qual é o set point que está ativo no momento. Se eu quiser forçar um degelo, basta segurar a tecla apertada para cima por alguns segundos. Como a temperatura aqui está alta, ele não vai entrar em degelo. Eu vou cancelar o modo turbo. Aí ele volta para o set point que ele estava anteriormente configurado, que foi o 2. Para acessar os parâmetros, a gente segura a tecla P e a tecla U ao mesmo tempo por 5 segundos. O primeiro parâmetro que aparece é o set point turbo, ou também o mínimo set point possível. Aqui ele está configurado como menos 5. O próximo parâmetro é o set point eco, ou o máximo valor possível de ser configurado. Aqui ele está 10 graus. Como a nossa temperatura ambiente aqui está em 24, eu vou aumentar um pouquinho esse valor para fazer uma simulação. Eu vou colocar até 30, para a gente conseguir chegar acima do valor que está aqui no momento. Basta eu selecionar com a setinha e apertar o P para confirmar. Ele volta lá no parâmetro. Além disso, nós temos o set point 1, 2 e 3. Então eu vou colocar que o set point 3 é 30 graus. Apenas para fazer um teste. Vocês vão perceber aqui como ele faz a troca de forma bem rápida para o usuário. Dessa forma a gente consegue deixar 3 set points pré-configurados no aparelho, além do eco e do turbo, que então totaliza 5 set points pré-configurados. Então, ó, agora ele está no set point 2. Eu vou colocar o 3 aqui, que eu acabei de colocar 30 graus. Assim que ele confirmar, você vai ver que vai apagar a luz do degelo, aliás, a luz da refrigeração aqui. Olha lá, ele confirmou. Então, como a temperatura está 24,5 e o set point está programado em 30, ele desligou a refrigeração. Agora, se eu voltar para o set point 1, que é 4 graus, assim que ele confirmar, ele vai acender a luz da refrigeração aqui do compressor, porque a temperatura que ele está lendo está bem mais alta do que isso, certo? Bom, essa é uma configuração. Também existe uma outra forma de a gente mudar o set point diretamente aqui nesses botões. Para isso, a gente vai entrar aqui nos parâmetros de configuração novamente e vai selecionar o botão, aliás, vai selecionar a opção TED. Vou apertar para cima, porque ele é um dos últimos parâmetros, então é mais fácil chegar nele de baixo para cima. Ó, TED. Esse parâmetro ele está em 2 no momento, que é aquela seleção dos set points pré-programados. Se eu colocar em 1 e confirmar, ele agora passa a usar um único set point que o usuário pode programar direto na tela, dentro dos valores mínimo e máximo que estão configurados. Então, vamos entender isso. Vou apertar aqui a tecla U, vou segurar ela apertada para sair dos parâmetros. Então agora, se eu analisar aqui, ó, ele assume o set point 1, né, e é 4.
E aqui ó, eu consigo mudar o valor, por exemplo. Ele vai até 30 no máximo, porque foi o que eu determinei lá no parâmetro do SPE, ó, é 30, e chega até menos 4, menos 5. Menos 5, que é o que está lá nos parâmetros. Isso aqui é interessante porque você dá liberdade para o seu cliente escolher o set point de uma maneira bem simples, direto no teclado, porém dentro dos limites que você determinou. Ó, se eu apertar aqui, vou segurar, vou colocar 30 graus, só que a gente vê apagar a lâmpada aqui do degelo. Basta soltar, não precisa confirmar, fazer nada. Escolher o valor e ele vai assumir automaticamente e começar a trabalhar dentro desse valor. Desligou a refrigeração. Então, se eu quiser, eu posso, dentro lá dos parâmetros do SPH e do SPE, diminuir esse range. Ó. De menos 5, vou deixar assim, que seria o ideal para a geladeira, tá bom. E o SPE eu posso colocar, por exemplo, 5 positivo. Seguro para sair. Então agora aqui ó, eu posso mudar o valor aqui do set point. Como ele já estava em 30, ele permanece. Mas uma vez que eu ajustar, ele só vai até 5 agora. 5 positivo. Então essa geladeira ficou ajustada de menos 5 a 5 e o cliente pode escolher somente dentro desse range. É uma opção bem interessante para ajudar o seu cliente a configurar de forma rápida e sem sair dos parâmetros que a geladeira pode trabalhar. Além disso, você pode configurar o parâmetro de senha e quando o cliente ou alguma pessoa não autorizada quiser alterar os parâmetros sem saber o que está fazendo, ele vai se deparar com um bloqueio por senha. Aqui no TPP, a gente pode colocar o valor que a gente quer a senha, vou pôr 5, por exemplo. Aperto o P para confirmar. E agora, no setpoint eu posso alterar dentro do parâmetro, mas para acessar os parâmetros do controlador, eu vou precisar da senha. Aí eu seguro P e U apertado para acessar os parâmetros. E agora ele pede esse RP, né, o Request Password, ele pede a senha. Então se você não tiver a senha aqui correta, você não consegue entrar. A senha nossa aqui no caso é 5. Aí sim eu consigo ter acesso aos parâmetros. Então, além esses são os parâmetros básicos, né, que a gente pode configurar, mas além disso, ele tem algumas funções, né, que a gente já comentou, como por exemplo, a função de porta. A gente pode determinar se a entrada digital ela é uma entrada de porta com alarme, fazer as configurações de modo eco e modo turbo para entrar automaticamente, calibração de sensores, os filtros e também a parte do degelo. Uma característica interessante desse aparelho é que ele tem, como a gente já mencionou, o degelo dinâmico. E com isso a gente consegue economizar energia, né? É uma função que permite fazer degelo somente quando é necessário. Então são todas funções que permitem fazer uma configuração avançada. Mas, se nós quisermos usar da maneira convencional, basta acertar o setpoint e ele já vem configurado de fábrica para o uso. Agora que você já conhece um pouco do E34B, já sabe como ele funciona e as aplicações dele, o que você acha de fazer um curso completo com certificado? Basta você acessar lab.coel.com.br e você vai encontrar diversos treinamentos dos produtos da Coel. Você vai se tornar um expert e, melhor de tudo, você ainda ganha um certificado para comprovar a sua especialização. Vem para o Lab Coel. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, curta e compartilhe nas redes sociais.